Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quarta videoaula. Hoje aqui temos um assunto muito importante para quem trabalha com bordado e para quem quer iniciar a trabalhar com bordado. Eu sou a Angélia e a Andriele. Nós somos mãe e filha e nós temos o projeto Viver de Bordados Digitais. E estamos aqui contribuindo com o nosso conhecimento para que você possa encurtar os caminhos e consiga viver de bordados tanto quanto nós conseguimos. Então, a nossa videoaula de hoje é que tipo de material utilizar para o bordado, entretela ou TNT? Que material utilizar? Você que trabalha com bordado ou que está iniciando a trabalhar com bordado, sabe que para dar um bom acabamento e consistência, né, nos pontos do bordado, você tem que colocar alguma coisa embaixo do tecido para que o bordado fique muito bonito, né, e que os pontos fiquem bem feitos. Porque tem tecidos muito finos, tem tecido com elastano, é aquele tecido feito malha que estica. E esses tecidos, se não tiver um suporte embaixo, né, que deixe ele durinho, o ponto ele vai ficar folgado, ele vai sair do lugar, e aí você vai perder peças e todo o trabalho que você está tendo vai por água abaixo. Então, é comum utilizar no dia a dia de quem trabalha com bordados e quem faz costura criativa, né? Quem faz como hobby, qualquer pessoa que trabalhe com máquina de bordado, seja ela caseira ou seja ela profissional, não importa a máquina, desde que ela seja uma máquina eletrônica, por conta da velocidade das agulhas, né? Sempre colocar alguma coisa embaixo do tecido onde será bordado. E esse material que é muito comum a ser utilizado é ou o TNT, que tem diversas gramaturas, ou a entretela. Então, aqui a Andriele, que é especialista, tá, em matrizes de bordados e que está no dia a dia mesmo bordando lá, acompanhando a nossa equipe, ela vai passar para vocês as diferenças e o que é bom ser utilizado no dia a dia. Oi, pessoal. TNT, entretela, geralmente a gente fica muito em dúvida em qual utilizar. Porque TNT tem diversas gramaturas, tem cores, entretela tem destacável, tem o que destaca bem mais rápido, mais fácil, e outros que tem um sentido para poder você rasgar e em outros sentidos já dificulta mais esse rasgo. E aí, muita gente fica se perguntando, mas qual eu devo utilizar para fazer os meus bordados? Vai depender muito do que você vai bordar. O TNT tem diversas gramaturas. Tem o de 30, que é bem mais fininho, tem o de 80, 120, e aí por diante. Geralmente, para peças, a gente utiliza TNT quando é um bordado muito cheio, porque ele dá um suporte maior. Entretela, a gente ainda utiliza ele mais para peças de bebê, enxoval, coisas assim, mais delicadas. Porque aí, no final, quando a gente termina de bordar, a gente destaca ele, rasga ele com a maior facilidade e não fica aquele tecido, aquele pano incomodando por baixo da camisa ou da peça. Muitas vezes as pessoas utilizam mais o TNT por conta do custo. O TNT você pode comprar por metro, da mesma forma que entretela, né? Mas o TNT, por ele ter gramaturas mais elevadas do que a entretela, tem entretela muito fininhas, para facilitar aí na hora de destacar, o TNT ele termina sendo muito comum em ser utilizado, né? Se compra muitas vezes de peça, que é aquele rolo, né? E aí a pessoa vai cortando no dia a dia, vai usando no dia a dia.
Isso aí é muito comum, muito comum. Quando você vê alguma peça de bordado que tá lá o nome em cima, a logomarca embaixo e por trás você conseguir ver tipo uma moldura branca, aquilo ali é TNT, né? E aí você pode utilizar também diversas cores. Tem verde, tem azul, tem vermelho, aí fica a critério de você. Se você achar que a camisa é cinza, aí você compra um TNT cinza, mas não necessariamente tem que ser cinza, você pode utilizar o branco. O mais comum de ser utilizado é o TNT branco, porque aí é independente da cor da camisa, né? Geralmente ele não aparece muito, isso é mais assim, quando você tem mais capricho, né? E aí, ou o cliente é muito exigente, aí ele vai bordar várias peças ou camisas, digamos assim, logo a marca preta, aí você vai comprar um TNT preto, porque é muito mais fácil você encontrar TNT de cor do que entretela de cor. Entretela, o mais comum é você encontrar na cor branca, né? E os fornecedores de entretela de qualidade, eles vendem mais para atacado do que para o varejo. O varejo são compras pequenas. E aí quando você compra no varejo, o preço é diferente, é um preço maior. Sai mais caro. E aí por conta disso, o TNT termina ficando mais atrativo, né? Então no nosso dia a dia a gente termina usando os dois materiais, tanto TNT como entretela. A entretela a gente utiliza para peças muito delicadas e o TNT para as peças mais comuns no dia a dia. Mas depois do que nós conhecemos um fornecedor na data de ontem, né, a gente vai fazer alguns testes, porque ele tem vários tipos de materiais, que é esse catálogo que a Andriele vai mostrar aqui para vocês, tá? Tem esse fornecedor e tem esse outro fornecedor, são 2 fornecedores. Esse daqui é do Paraná. E esse aqui que está aqui na minha mão é de São Paulo. São 2 fornecedores que nós encontramos num evento que nós fomos ontem, recentemente, né? E eles mostraram os tipos de materiais que eles trabalham. Como a gente faz muitas peças, né? Como a gente borda bastante, então é interessante para a gente ter um contato direto com eles. No caso, para quem está iniciando, para quem tem ainda um volume menor, então vale a pena você ir nos grandes centros das cidades, né? Casas que vendem tecidos, essas casas elas sempre têm, né, material assim para costura, porque é muito utilizado em costura, para costureira. A minha mãe, ela era costureira e eu lembro dela usar a entretela para colocar nas golas, né? Aquelas golas para ficar durinha, ou então na parte de dentro onde ficavam os tecidos, para deixar os botões, né? Que era uma entretela que era tipo colante, né? Ela colocava, passava o ferro e a entretela ficava lá. E aí com isso os botões eles ficavam bem organizados, bem durinhos, ficava uma coisa bem, bem elegante. Então eu lembro de entretela desde criança por conta disso. E aí, quando a gente viu começar a trabalhar com bordado, a gente viu também que se você pegar roupas de marca, né, pegar Nike, Adidas, né, principalmente essas marcas assim, ou grifes mesmo, né, Reserva, Coca-Cola, Tommy, Ralph Lauren, essas coisas assim, você vai ver que o bordado por trás não tem nada, né? E às vezes são peças muito fininhas, principalmente as peças de esporte, né? Como é o Nike, Adidas, Top, essas coisas assim, essas marcas, eles bordam, mas se você olhar no verso não tem nada. E aí são tipos de material específico, né, para atestar essa qualidade. E às vezes eles até colocam uma entretela colante, que é para poder esconder o verso do bordado, para poder ficar nivelado com o tecido. Com a tecnologia foram surgindo muitos materiais para atender às necessidades e exigências, né, tanto do mercado como dos fabricantes, né? Mercado eu falo assim de clientes, né? Porque, como a gente falou um pouco mais anteriormente, tem pessoas que têm alergia. E aí essas pessoas que têm alergia, elas deixam de comprar. E ninguém quer perder cliente, né? Então vai se buscando sempre alternativa para que possa atender a maior quantidade de pessoas possíveis, né?
Quanto mais pessoas atender, mais você produz e mais possibilidade de lucro você tem e de crescimento também. Tem agora papel termocolante, que é muito utilizado para você fazer a aplicação do bordado. Você borda ele fora da camisa e aí você aplica esse papel termocolante e cola na roupa. E aí não precisa... E não sai. E não precisa você costurar, né? Porque tem algumas, por exemplo, tags, né? Tem algumas que são muito pequenininhas e o local onde vai ser colocado é de difícil acesso para costura. Aí o que acontece? Você teria que costurar, bordar, né? Bordar e costurar antes de fechar a peça. E com esses papéis termocolantes, acabou o problema. Porque você faz as suas peças, deixa lá, e quando o cliente chegar e quiser alguma tag diferente, personalizada, é só você utilizar o papel termocolante e tá tudo certo. Nesse catálogo, ele tem várias espessuras e tipos de entretela e TNT, onde aqui ele é numerado pela gramatura. Então tem essa entretela aqui, que é gramatura 20. Assim, ó, só abrindo um parênteses, a gente não tá fazendo propaganda aqui de ninguém não, tá? A gente tá mostrando pra vocês, porque como a gente falou no vídeo anterior, lembra lá das linhas, que é sempre importante, pega aqui esse catálogo, é sempre importante você ter o catálogo, né? A gente tem um catálogo aqui desse fornecedor. Por quê? Porque facilita na hora que você for comprar a sua linha. A mesma coisa acontece com a entretela. Eu sou especializada em fazer bordados para enxovais. Então, qual é o tipo de entretela para enxoval? Tem um tipo que é o mais adequado, né? Não, eu bordo mais para fardamento profissionais. Aí, para esse fardamento profissional, que é um tecido mais grosso, é um tecido mais resistente, né? E que aguenta rojão. Então aí tem um tipo de material que você pode utilizar especificamente para ele. Tem o mais indicado para nome, para desenho. Então assim, você com o catálogo, sempre que você tiver oportunidade de conhecer um fornecedor ou ir numa loja, sempre pergunte se eles têm algum catálogo para ceder para você. Porque aí facilita muito no momento que você for fazer a sua compra. Muitos deles fazem entrega por correios, aí você avalia custo, porque tem frete, né? Mas custo-benefício você avalia o que é mais interessante para você. Então o catálogo, ele facilita muito a vida na hora de fazer um planejamento para compras, né? Para você não sair de casa, eu vou comprar, eu preciso, não sei como que é. Qual TNT eu tenho que comprar, qual entretela, qual gramatura. E aí, quando você tem um catálogo, né, você consegue distinguir diferenças, né? Não fica tipo tudo igual, né? Você vê que eles colocam sempre organizado, do mais fino até o mais grosso, vários tipos. Então, aqui ele separou por gramaturas a entretela. Essa daqui, se você, não sei se vai dar pra perceber pela câmera. Que dá pra perceber assim, ó. Vamos fazer o seguinte, aqui, ó, vamos colocar essa... Não, mas eu quero mostrar esse daqui primeiro, porque eu quero mostrar que ele tem o sentido da linha. Somente para mostrar aqui a diferença de gramatura, porque fica mais fácil pra ver. Tá vendo a gramatura aqui? Ó, esse é fininho, bem mais transparente, e esse menos. Isso. E esse daqui, se você perceber, ele tem uns sentidos de fibras. Vejam, ó. Ele tem os sentidos das fibras. Esses aqui que tem o sentido da fibra, ele é mais facilmente rasgável no sentido da fibra. Se for o contrário, já é mais difícil. E aí esses que tem a fibra, o sentido da fibra, eles são feitos de fios de poliéster. Eles são feitos de poliéster. E aí é mais utilizado para bordados cheios, porque aí quando a gente está bordando, a entretela, ela não se destaca do tecido. Porque os de algodão, que eu vou mostrar, eles, quando a gente está bordando
uma peça, um bordado muito cheio, ele começa a se destacar da roupa e aí fica complicado pra gente administrar esse TNT. Vejam a diferença. Esse daqui, se você perceber, ele não tem um sentido. Ele não tem um sentido para você cortar. Ele não tem essas fibras que tinha no anterior. Então esse daqui, ele é feito de fibra de algodão. Vocês lembram, eu não sei se vocês fazem ou já se depararam com isso, papel machê. Papel machê é o quê? Papel diluído em água, né, reciclado. Então, ele lembra muito. Esse daqui é exatamente a mesma coisa. São fibras de algodão recicladas, por isso que ela não fica com um sentido de corte. Isso. Ele é mais fácil de rasgar. Você pode rasgar ele em qualquer sentido, que você vai conseguir rasgar facilmente. E aí esse é mais utilizado para fazer nomes, coisas menores, porque aí, como quando você vai bordar, ele vai se destacando por si só. Se for bordar um desenho mais cheio, vai ficar mais difícil da gente manusear e ter que ficar colocando mais entretela, segurando a entretela por baixo. E aí, esse daqui, ele também tem vários tipos de gramatura e cor. Vejam aqui, ele tem o branco, tem o preto. Porque como ele é fibra de algodão reciclada, né? Então dá para colocar tintura. Então assim, mas você não vai encontrar qualquer tipo de cor, tá? Você vai encontrar branco e preto. TNT, aí você encontra diversas cores, porque aí geralmente o pessoal usa para fazer decoração. E aí a gente também aproveita, né? Temos também... Você encontra no mercado, né, os papéis termocolantes, como eu citei aqui para vocês, com relação às tags, né? Você prepara lá todos os seus materiais e depois o cliente escolhe se ele quer colocar uma imagem, quer colocar um nome. E ao invés de você ter que bordar diretamente na peça, você faz a tag e usa o termocolante. E usa esse termocolante. Se você perceber, ele... Termocolante é tipo um papel contato. Isso. Né? Papel contato, aquele papel adesivo. Né? Vem a folhinha, ele tem um brilhinho, porque não dá para perceber, porque ele se destaca. E você aplica ele com ferro. Né? É muito simples de se fazer. Você aplica com ferro, você coloca a tag de um lado, aplica o ferro do outro, porque ele transmite por calor. E aí ele gruda no seu bordado e depois só é você colocar na roupa, acabou. Você pega a tag, né? Porque ele tem um lado brilhoso e tem um lado fosco. Então você vai colocar a tag do lado fosco, tá? Passa o ferro no lado brilhoso, porque aí ele cola e depois destaca e coloca na peça. Na roupa, na caderneta, na bolsa, no material que você bordar. E não solta mais. E não solta, fica muito resistente. Então a gente visitou esses dois fornecedores, né, do Paraná e de São Paulo, que possuem esses materiais, que é muito interessante, muito prático e utilizado bastante no dia a dia para facilitar a vida de quem trabalha com artesanato com bordados. E olha aqui a entretela colante. Aqui eu falei que tem gente que depois que borda, coloca o TNT, o entretela colante, para poder esconder o verso do bordado. E aí você consegue com esse material aqui, que é TNT ou entretela colante. Ele tem um lado que é mais áspero e um lado que é mais lisinho, que é a parte que fica dentro da camisa. E a parte áspera é a parte que fica cobrindo. É a parte que tem a cola. É a parte que tem a cola que vai ficar colando no verso do bordado. Então, assim, qual material você vai usar? Aí é custo-benefício, você tem que observar quanto que custa esses materiais no local onde você mora, né? Mas busque sempre comprar em grande quantidade, porque em grande quantidade você consegue diminuir o valor
do material que você vai comprar. Veja uma gramatura que você consiga usar para diversos tipos de bordados, para não ter que ficar comprando um pouco de uma gramatura, um pouco de outro, um pouco de um tipo de entretela, um pouco de um tipo de TNT. Então, tentem ver uma gramatura e um material que você consiga abranger para todos os tipos de bordados, porque aí você consegue comprar a peça, e aí isso é muito mais barato.